né? Espero que a gente tenha entendido, né? No Novo Testamento não tem clero. Pastor não é uma pessoa absolutamente especial, né? Ele é alguém que serve no reino com um dom, uma função que tem importância significativa no reino junto com outros dons. Pastor não é a autoridade da igreja no sentido de determinar as coisas, e a autoridade final está na própria comunidade, que deve ser dirigida pela ação do Espírito fundamentada na palavra de Deus, até porque a gente sempre que estuda a história da igreja, vê que a igreja muitas vezes se perde, ela se perde às vezes doutrinariamente, ela se perde eticamente, e a pergunta é qual é o remédio que a gente tem para se proteger de uma situação como essa? É o fato da autoridade estar na comunidade da fé. E essa comunidade da fé que se baseia na palavra de Deus, ela pode se proteger do quê? Se pode se proteger do que são chamados dos maus obreiros, daqueles que entram no meio do rebanho com más intenções. Então, tem pessoas que se envolvem com o ambiente religioso por intenções puramente financeiras, por interesse de manipulação de poder, por interesse de algum tipo de destaque particular a partir daquela posição, né, que aquilo ganha uma referência de valor maior. Então, existem intenções que a gente pode chamar não adequadas. E o Novo Testamento chama esse tipo de postura de lobos, que aparece em Atos 20. Então, como é que eu vou ter discernimento para poder dizer, olha, essa liderança não é boa, essa aqui é boa, isso aqui está de acordo? Quando eu cresço espiritualmente, a minha base está na Escritura e eu faço parte de uma comunidade cuja referência final de condução é a própria assembleia ou comunidade, não um indivíduo específico. Senão a pessoa cria um ambiente religioso que, vamos assim dizer, pertence ao próprio indivíduo, o que não é saudável. Diante disso, a gente então tem uma compreensão, né, do que significa esse ministério pastoral no Novo Testamento, e eu termino essa parte com duas considerações importantes. É verdade, né? Alguém pergunta, mas então existe esse negócio de ordenação pastoral? Não tem aquela coisa de impor as mãos? Veja, essa ordenação, aqui está uma distinção importante, ela não é um momento mágico, não é a hora em que o indivíduo ganha assim uma luz poderosa de Deus que vai mostrar que agora ele pertence à comunidade clerical. A razão dessa ordenação no Novo Testamento é porque essa pessoa recebe o reconhecimento da sua atividade de serviço no reino, o reconhecimento da comunidade da fé. Então, se fazia isso publicamente, assim como o batismo é uma coisa que se faz publicamente, não porque a água do batismo tem energia ou magia que deixa o cara mais cristão do que ele seria, mas que aquilo é feito, né, em conjunto com todo mundo, aquilo é um reconhecimento da comunidade da fé. Aliás, uma comunidade saudável, ela que vai determinar se o indivíduo X ou Y podem, de fato, fazer parte do ministério da comunidade. Então, não é uma posição de alguém diferenciado. Ah, mas Saiam, mas por que algumas pessoas, então, trabalham na igreja e recebem salário? Pastor, então, não é uma função que a pessoa então vai receber por causa disso? A razão por que a pessoa recebe salário é porque ele dedica o seu tempo para aquela função. Se uma igreja, uma comunidade tem, por exemplo, a necessidade de ter um administrador de tempo integral, se ela tem outras situações em que alguém precisa trabalhar ali, essa pessoa, então, vai receber o salário por causa da sua dedicação. Ele não tem condições de exercer outra atividade. Não é porque uma atividade é espiritual que ela é paga e a outra atividade não. Alguém pode, por exemplo, exercer ministério pastoral sem receber absolutamente nada, como voluntário, no tempo que ele tem.
eu já vi várias pessoas, eu mesmo na minha vida já tive situações aqui, assim, em que eu servi uma comunidade, onde eu tinha outro tipo de atividade, e não precisava receber recurso. Mas se a pessoa, por uma razão de qualquer atividade ministerial, tem que deixar as outras atividades se dedicar, é justo que ele receba um salário para a sua sobrevivência, que não pode ser algo que explore a comunidade e nem deve ser uma situação de viver em condição de penúria e miséria. Deve ser algo justo e adequado. Quando a gente entende tudo isso, aí vem a razão de ser da nossa live. Por que não pastor? Quando a gente entende tudo isso, o que quer dizer isso? Aliás, num certo sentido, todos nós somos chamados a ensinar uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a ajudar as pessoas a serem dirigidas na fé. Então, existe, vamos dizer, em todo cristão, praticamente, um certo nível de cuidado pastoral. Quando você se preocupa com uma pessoa, você ora por ela ou com ela, num certo sentido, você está exercendo um tipo de ação pastoral. Agora, é claro, não quer dizer que isso seja o seu chamado final, a sua vocação, que você deva exercer uma atividade assim, mas é importante entender o que significa essa atividade, qual é o seu papel dentro do contexto da comunidade da fé. Então, nesse sentido, em algum momento, em situações, vamos dizer, menores, todo mundo vai estar exercendo esse mútuo cuidado. Por que isso é importante? Senão a pessoa pensa o seguinte: a única pessoa que pode ensinar um versículo bíblico, a única pessoa que pode realmente ajudar uma pessoa que está precisando é só o pastor formal, é só a pessoa que tem diploma, é só alguém que pertence ao clero. Não. Nós podemos, né, num certo sentido, fazer isso. Quando uma comunidade ela é saudável, ela, por exemplo, não só tem uma reunião, né, grande, uma celebração, um culto, no final de semana, ela também tem grupos menores onde você tem esse mútuo cuidado, onde você tem essa mutualidade que é saudável no reino de Deus e é muito importante. E aí vem a questão que a gente levantou: por que não pastor? Algumas pessoas, né, até ficam meio ressabiadas comigo, porque eles chegam e falam: ô Saião, como é que você prefere ser chamado? Quer que eu chame você de pastor Saião, ou que eu chame de reverendo Saião, ou de professor Saião, doutor Saião, não sei o que. Eu falei: rapaz, me chame de Luiz Saião, né? Porque eu acho melhor, pelo fato da palavra pastor ter perdido o seu significado em grande parte da comunidade religiosa de hoje, que as pessoas, no meu caso, por exemplo, me tratem simplesmente de Saião, né? Porque, preste atenção, você chega num lugar e começa a conversar com as pessoas, né? E ao conversar com as pessoas, você tem vários indivíduos lá e você não vê ninguém falando: quem é você? Ah, eu sou o médico João. E você? Ah, eu sou o engenheiro André. Ah, eu sou, né, a doutora ah, Matilde. Eu sou a enfermeira Josefa. Ninguém se apresenta desse jeito. Quando as pessoas estão, né, num encontro uns com os outros, eles simplesmente se apresentam na individualidade, né, da sua pessoa com essa proposta relacional. No contexto de hoje, a palavra pastor, ela acaba estabelecendo uma distância, no meu entendimento, em relação aos outros. De modo que diz: ó, você é um indivíduo comum, aqui está o pastor. Eu acho até engraçado que eu vou em certos ambientes e a pessoa não sabe muito bem que eu sou, me cumprimenta normal, tal, e alguém diz: oh, não, esse aqui é o pastor Saião. A pessoa vem e cumprimenta de novo. Ele muda até a voz, né? Ele pede desculpas porque ele cumprimentou de qualquer jeito, ele ensaia, né? Porque ele tem a nítida impressão que agora ele não está mais conversando, podemos assim dizer, com uma pessoa comum. Pessoal,
Isso não faz nenhum sentido. E especialmente quando a gente está no caminho, né, tão importante de compartilhar a fé com pessoas que não são conhecedoras do evangelho, pessoas que não foram devidamente evangelizadas. E aí, quando você começa a conversar com a pessoa e você se apresenta dizendo, eu sou, né, o reverendo fulano, eu sou o pastor fulano de tal, imediatamente a pessoa pula para trás, né? Ela já não consegue ter uma conversa normal com você. E é interessante isso. Eu, né, como a maioria de vocês que me acompanha sabe, tenho tido oportunidade de viajar na minha vida para vários lugares e muitas vezes eu tive num ônibus, num avião, sentado do lado de alguém, que a pessoa começa a perguntar, tal, e aí eu acho uma oportunidade para compartilhar a fé. Mas olha, vou dizer a verdade, nunca eu chego para a pessoa dizendo, olha, eu sou o pastor, sou o reverendo, eu nem falo nada disso. Eu digo, não, eu sou uma pessoa interessada em conhecer da Bíblia, acabei estudando umas coisas interessantes, eu conheço isso, conheço aquilo, e a pessoa começa a conversar normalmente. A pessoa faz pergunta, eu me lembro de uma senhora, muitos anos atrás, que ela começou a perguntar, o senhor está vindo de onde? Eu falei, estou vindo de Israel, mas por quê? Não, porque eu tenho interesse na história antiga, na arqueologia, tem umas coisas bonitas, eu acabei aprendendo uma série de coisas e eu li a Bíblia. Ela falou, é mesmo, o senhor leu? E aí, o que você descobriu? Eu falei, então, eu fui ver lá como é que está no original, né? E o que tem lá? Eu falei, lá tem uma história de amor de Deus por nós, que nunca foi o ser humano que buscou a Deus, mas ele que veio querer ter amizade com a gente. E ele um dia falou com um indivíduo chamado Abraão e começou uma linda história de amor, querendo contato diferenciado com o ser humano. Eu falei, nossa, que legal, eu nunca escutei isso. O senhor pode repetir aqui que eu vou escrever? Né? Mas me fala mais desse negócio. O que mais tem na Bíblia que eu nunca ouvi falar nada disso? Aí eu comecei a evangelizar, falar das coisas, e passei o tempo todo não falei nada, né? No final de tudo, assim, eu fui descendo, ela olhou e falou assim: por acaso o senhor faz parte de alguma comunidade religiosa? Aí eu respondi assim: por acaso eu faço. Eu costumo ir numa comunidade batista, de gente que também tem interesse em conhecer a palavra de Deus, e de vez em quando eu dou umas palestras lá. Tá? Eu vou passar o meu nome e a senhora, então, depois dá uma olhada lá e se achar alguma coisa interessante, né? Mas eu fico vendo como, em outros momentos que eu tive contato com as pessoas e alguém apareceu lá e falou: ó, esse aqui é o pastor, o saião, não sei mais o quê, a pessoa que não é de igreja já ficou meio sem graça, a pessoa já ficou sem ambiente. Eu começo até a brincar, a falar de futebol para dar aquela descontraída, e a pessoa fica toda assim, tipo, ixi, eu estou agora diante de alguém que eu não sei como tratar, eu não sei como reagir, né? Para a gente entender como isso é complicado, eu tive contato com pessoas do contexto da Europa Oriental, né, que alguém, quando chegou lá, me disse assim, olha, essa pessoa aqui, ele é, né, uma espécie de padre, pastor ou sacerdote. O indivíduo veio e beijou minha mão, e ajoelhou, e fez um monte de sinais, assim, e toda uma coisa, né, que eu falei, caramba, a gente só precisava falar do amor de Deus para as pessoas, e agora a gente tem que lidar com todo esse ritual. Por causa disso, por causa da ideia errada do ungidão, por causa do uso indevido de autoridade que faz com que líderes religiosos sejam donos das pessoas e dominem a vida delas e até mesmo façam isso de maneira inadequada. Por causa da perda da possibilidade do crescimento pessoal que todo mundo precisa ter diante de Deus, por causa da ideia do sacerdócio universal de todos os cristãos, a minha intenção, meu desejo é que as pessoas, no ambiente da IBNU, no ambiente qualquer, simplesmente me chame de
Luiz Saião. O de Saião é suficiente, né, para a gente não ter essa categorização diferenciadora, né, porque isso, eu acho que não porque em si seja um problema, não porque uma coisa seja errada, como a palavra e o entendimento passou a significar uma coisa diferente e como passou a criar barreira, porque alguns anos atrás muitas pessoas nem entendiam o que é esse negócio de pastor, né? Mas quando a gente olha para a maneira como a palavra pastor ou líder religioso passou a ser utilizada, especialmente na mídia, predominante, a palavra não ajuda mais, acaba trazendo dificuldades. E nos ambientes no mundo onde a atividade religiosa ela é rejeitada, ela é mal percebida, ela tem um histórico de problemas, a gente não usa isso. Há em vários lugares do Oriente Médio, por exemplo, você não pode usar a palavra missionário. Ela é entendida da pior maneira possível. Inclusive, lá é melhor você usar pastor do que missionário, porque as pessoas vão entender totalmente diferente. Então, em função disso, na IBNU, a gente não enfatiza que as pessoas que estão exercendo algum nível de atividade ou de função pastoral sejam principalmente chamadas de pastor por causa da intenção que nós temos de desenvolver todos os ministérios, de caminhar uma proposta bíblica, de ter pertinência e relevância no contexto da sociedade, e a gente tem a intenção de ter uma comunidade saudável para um mundo melhor e de ser um grupo de pessoas que é feito de gente que gosta de gente e segue a Jesus. Nesse sentido, o ministério cristão autêntico precisa ser marcado por simplicidade e menos formalidade.